Tô com uma voz de pato. Ai, tá até engraçado. Bom, gente, esses dias uma amiga minha chegou pra mim e falou: Fernanda, você, nas suas lives, você só fala rindo. Eu sou assim, gente. Esse é meu jeito. Eu falo rindo. Mas a única coisa que eu posso explicar é porque Jesus é a minha alegria. E eu não consigo falar de outra forma. Então, não pense que eu não levo a sério todas as coisas que eu falo aqui. Para mim, tudo é muito sério. E o fato de eu sorrir enquanto falo é uma característica minha que Deus colocou em mim. E eu espero ser bênção para você, não, né? É assim. Esse é o meu jeitinho. Obrigada pela presença de vocês, viu? Tenho alguns nomes aqui que eu não consigo ler, mas Antônio, Marcinha, Vera, bom dia, Adrianinha, Paulo, obrigada pela presença, Andréia. Aqui temos FBC 333, coloca seu nome. Liliane, fica mais fácil da gente ler, né? Temos também aqui no TikTok Sebastião, Gerson, Leide, obrigada pela presença de vocês. Emily, Maria José, bom dia, Júlio. Hoje eu queria conversar com você sobre o que fazer enquanto você espera. O que você está esperando Deus realizar na sua vida? Você está num lugar de espera, esperando que Deus restaure seu relacionamento, está esperando que Deus transforme seus filhos, seu filho está esperando alguma bênção. Você está esperando alguma coisa, que Deus faça alguma coisa por você? O que você pode fazer enquanto você está esperando? Eu acredito que todos nós, de alguma forma, estamos esperando algo de Deus. Porque a gente sempre está precisando, né? Então, o que você vai fazer enquanto você está esperando? Eu tenho 2 sugestões para você. A primeira sugestão é para você orar. Você precisa orar. A segunda sugestão é que você se prepare. Porque muitas vezes você está pedindo tanto a Deus alguma coisa, só que você não tem um pingo de fé. Você não acredita que vai acontecer na sua vida, mas você está pedindo. E você não se prepara para receber o que você está pedindo. Por que orar? Lá em Filipenses 4, de 6 a 7, fala: não andeis ansiosos. Antes, sejam conhecidas diante de vocês, diante de Deus, sejam conhecidas. Faça conhecido, confesse diante de Deus através de súplica, orações e ações de graça. São 3 coisas muito importantes enquanto você espera. Porque o nosso maior erro é achar que Deus não está fazendo nada. Tem gente que fala assim: Deus está em silêncio. Eu peço, eu oro, mas eu não escuto Deus falar nada, eu não vejo Deus falar nada. E lá em Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas você está preparado para receber o que você está pedindo? Enquanto você espera Deus responder sua oração, ficar andando, levando essa ansiedade para todo lugar que você vai, toda roda de conversa você joga essa sua ansiedade. No seu trabalho você leva, onde você vai você carrega essa ansiedade com você. Isso não é esperar e descansar no que Deus vai fazer por você. Aqui está dizendo: não andeis ansiosos. Para de carregar essa sua ansiedade para todo lugar que você vai. Para. Chegue diante de Deus e coloque ali a sua súplica. O que é súplica?
É algo que você quer desesperadamente que Deus te escute, que Deus faça por você. Essa é a sua súplica. Com orações e atitudes de ações de graça. Lá em 1 Timóteo 2:1 fala assim: antes de tudo, eu recomendo que vocês façam suas súplicas, orações e intercessões de graças por todas as pessoas. Você fala, Fernanda, você está de brincadeira, né? Você não conhece o meu problema e a minha luta. Eu não tenho nem tempo para orar pelos outros. Eu tenho orado por mim, eu tenho buscado. É que você tem orado errado. Jesus ensina como que a gente precisa orar. Ah, eu sei, Fernanda, Jesus ensinou mesmo a gente a orar. Tem a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso foi só uma sugestão que Jesus falou para os discípulos como se começa, como se continua e como se termina uma oração. A oração mais importante que Jesus fez não foi a do Pai Nosso. Aquilo ali era só um esboço de uma oração importante, importantíssimo. Não estou tirando a importância do Pai Nosso. Mas a oração mais importante que Jesus fez, na minha opinião, é quando ele estava em frente à sua maior dor. Quando Jesus, ele começa a suplicar pela vida dele, por tudo aquilo que ele vai enfrentar, que ele vai passar, que é a cruz, ele se lembra de orar por mim e por você. Sim, Jesus, ele intercedeu por você, ele orou por você. Ele estava pedindo para o Pai, por aqueles que criam nele e por aqueles que iriam crer que o Pai ainda iria dar para ele. Está registrada essa oração lá em João 17. A partir de João 13, Jesus vai ali dando os comandos, dando as instruções dos discípulos, como que eles deveriam agir, como deveriam se portar na ausência dele. Dizendo até que quando ele fosse embora para o Pai, não ia deixar ninguém sozinho e órfão, ia enviar o Espírito Santo como parceiro para caminhar junto, para estar junto. E lá em João 17, no momento de mais angústia, no momento de mais sofrimento dele ali, naquela expectativa diante de tudo aquilo que ele iria passar, Jesus orou por nós. Ele intercedeu por nós. E isso é um exemplo de como a gente deve esperar o agir de Deus na nossa vida. Aqui em Filipenses 4:6 fala para a gente não andar ansioso, não carregar a ansiedade com a gente fazer conhecidas as nossas petições, os nossos pedidos diante dele, diante do Pai. E lá em Marcos, de 2-5, conta a história dos 4 amigos que levaram o paralítico, furaram um buraco no telhado, porque não tinha como entrar na casa. E os 4 amigos desceram o paralítico pelo telhado. Lá em Marcos 2:5 fala que quando Jesus viu a fé daqueles 4 amigos, fala assim, ao ver Jesus, a fé dos 4, a fé deles, Jesus disse assim, filho, disse para o paralítico, os teus pecados estão perdoados. Por que Jesus já não colocou ele de pé e botou o paralítico para andar? Porque existe um processo para a resposta da sua oração. No caso daquele paralítico, tinha pecados que precisavam ser perdoados, confessados. E por causa da fé dos amigos que o colocaram ali, Jesus olhou e falou, os teus pecados estão perdoados. Aqueles amigos foram intercessores. O paralítico não conseguia chegar até Jesus e eles foram intercessores e criam naquela intercessão que eles estavam fazendo que Jesus ia curá-lo. Lá em 1 Pedro 4:8 fala, exercite o amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Quando você está esperando
algo nas mãos que só Deus pode fazer por você. Você não pode fazer, ninguém pode fazer por você. Você sabe que é algo que está nas mãos de Deus realizar por você. A palavra dele nos orienta a orar. Mas não ficar só na súplica, orando, suplicando desesperadamente dia e noite. Fala para você, para eu e você orarmos por outras pessoas. Orarmos pelas pessoas. Lá em 1 Timóteo 2:1 fala: antes de tudo, eu recomendo a vocês que se façam súplicas. Súplicas é pelo seu pedido, o que você está desesperado. Orações pelas pessoas. Tem muitas pessoas que estão precisando da sua fé para que os aproxime de Deus. Para que os pecados, a multidão de pecados deles sejam perdoados. Eu e você nos tornamos pessoas que aproximamos os outros de Deus. Quando nós nos tornamos intercessores. Você vai vendo, peraí, dá licença só um minutinho. Eu não tenho o dom da intercessão. Quem falou que intercessão é um dom? Qualquer pessoa pode ser um intercessor. Orar uns pelos outros. Aqui em 1 Timóteo 2:1. Não está dizendo assim, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todas as pessoas. Não está dizendo assim, olha, você que tem o dom da intercessão, tem que interceder pelos outros. Não. O dia que você descobrir que as suas respostas não está somente em você interceder, orar por você, mas a sua resposta, a resposta que você tanto espera, está no caminho de interceder pelos outros também. Porque enquanto você ora por outras pessoas, você não está ansioso e preocupado só consigo mesmo. Você aproxima as pessoas de Deus. Você se torna uma ponte, uma flecha que aproxima as pessoas que às vezes estão tão debilitadas na sua fé. Não conseguem crer, não conseguem ver o que você está vendo. E você faz parte desses amigos que levaram esse paralítico e enviaram pelo teto, crendo que Jesus iria ser a solução para aquele paralítico. E Jesus, quando olhou a fé, Jesus fez algo mais importante, foi curar a alma. E às vezes você está dizendo, você está tão preocupado e está tão ansioso para receber o que você está tanto esperando, que você não quer nem passar pelo processo da espera. Você só acha que está demorando, está demorando, está demorando. Mas quando você começa a fazer conhecido diante de Deus as suas petições, o que você precisa, você tem que orar mesmo, você tem que buscar. Mas quando você começa a suplicar pelos seus amigos, pelas pessoas que Deus colocar no seu caminho para você orar por elas, automaticamente você vai tirar os olhos da sua ferida, da sua dor. Você vai descobrir que existem pessoas que também passam por dores e você vai orar por elas. E quando você mal perceber, Jesus já respondeu sua oração. E quantas vezes você fala, uai, gente, eu esqueci de agradecer, Deus fez isso por mim. E era algo que você pedia tão desesperadamente. Você nem percebeu quando chegou, porque você estava ocupado, não carregando a sua ansiedade para lá e para cá, mas carregando os seus irmãos, sendo ponte, levando os seus irmãos até a cruz, para que Jesus perdoe os pecados. Jesus quer perdoar os seus pecados. Às vezes você olha e fala, mas eu não mato, não roubo, não fumo, eu sou uma pessoa direitinho, eu faço as coisas direitinho. Mas quantas coisas têm afastado você de Deus? Quantas coisas têm afastado as pessoas de Deus? E tudo que nos afasta de Deus é pecado. Então, primeiro, Deus quer tirar o pecado que afasta você da presença dele. Depois, limpo de todo o pecado, assim como Jesus fez com o paralítico, ele fala, levanta e anda. Está na hora de você andar, está na hora de você caminhar. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Poderia ter lavado as mãos. Eles iam comer, mas Jesus lavou os pés.
Porque os pés é que caminhavam na direção do reino. Os pés não podem ficar paralisados. Os pés têm que ser purificados. Porque é um passo de cada vez. Lembra de Josué? Onde você colocar o pé, a planta do teu pé, eu darei o governo para você. Para que você assuma a responsabilidade da sua história, da sua vida, da sua carga. A Bíblia fala que os pés daqueles que pregam, daqueles que levam a boa nova, a boa notícia, é lindo. São lindos, são belos. E Jesus lavou os pés, porque é através das atitudes. Precisa ter atitudes de ações de graça enquanto você espera. O que é atitudes? O que faz uma pessoa que ela é extremamente grata por tudo que Deus tem dado, tem feito? Tem dado o amor para você que é para sempre, a misericórdia que é para sempre. Quais são as atitudes suas de ação de graça que você tem tido? Então, enquanto você espera com súplicas, coloca os seus desejos, você ora pelas pessoas e tem atitudes de uma pessoa grata, de um coração grato. Porque a oração que você faz pelos outros cobre multidão de pecados. Trocando em miúdos, você aproxima essa pessoa de Deus. Enquanto você está ocupado fazendo isso, Deus está cuidando do que você precisa, do que sua alma precisa. Está resolvendo sua questão, porque Deus não dorme, Deus não cochila. Salmo 121. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E para terminar, você precisa se preparar. 2 fazendeiros estavam passando por uma seca terrível. E os 2 começaram a suplicar e a clamar a Deus por chuva. Só que somente um fazendeiro preparou a terra para receber as chuvas. Qual dos 2 tinha mais fé? O que ficou orando o tempo todo ou aquele que foi trabalhar? Ou aquele que andou na direção daquilo que ele estava esperando, foi preparar a terra? E quando vieram as chuvas, quem estava pronto para receber a bênção? Aquele que trabalhou, que teve atitudes de gratidão. Ele suplicou, orou e já começou a trabalhar, a fazer, a realizar. E Deus está trabalhando no que você precisa. Ele nunca parou de trabalhar. Mas antes, você precisa passar pelo processo de ser limpo e purificado de todas as coisas que te afastam de Deus. E você se torna uma ponte para as outras pessoas que estão afastadas de Deus. A sua fé, o seu amor, a sua oração pelo outro cobre multidão de pecados. É uma garantia que tem aqui em Marcos 2:5. 1 Pedro 4:8, perdão. 1 Pedro 4:8. Exercite o amor uns pelos outros. Porque esse amor, ele cobre multidão de pecados. Os 4 amigos desceram o paralítico pelo teto e Jesus, quando viu aquela intercessão, quando viu aquele amor dos amigos pelo paralítico, a primeira coisa que Jesus fez: paralítico, tudo que te afasta de Deus vai embora agora. Tudo que afastava a sua alma de Deus vai embora agora. Os seus pecados estão perdoados. E depois, o que tanto ele esperava e os amigos, ele recebeu: levanta e anda. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, que enquanto você espera o que você mais tem suplicado, você ore pelos seus irmãos, interceda pelos seus irmãos, tenha fé até pelos seus irmãos. Mas não esqueça de se preparar, estar preparado para receber o que Deus vai derramar na sua história. Que Deus abençoe sua vida e seu dia hoje vai ser incrível em nome de Jesus. Coloque a mão no coração. Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante de Ti. O Senhor sabe o que a alma deles mais espera. Alguém colocou aqui que o sonho de ser mãe. Quantas vezes já fez esse procedimento e foi em vão, não conseguiu ter essa gravidez, gerar esse filho tão esperado. Em nome de Jesus, Pai, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, eu peço Tua cura sobre o ventre desta mãe.
e dê a ela, Senhor, a alegria e a felicidade de ter um filho nos braços. Cura o ventre dela. Em nome de Jesus, potencialize qualquer medicação que ela está tomando para que ela seja curada em nome de Jesus. E se você tem alguma enfermidade no seu corpo e precisa de cura nesse momento, eu me coloco e oro por você, intercedo pela sua vida e peço que o Espírito Santo de Deus, nessa autoridade que o sangue de Jesus dá, te cure em nome de Jesus. Mas às vezes você está bem fisicamente, mas você está com a sua alma presa. Suas emoções ficaram presas lá atrás, num abuso, numa sentença, num maltrato. Em nome de Jesus, seja curado de toda palavra maldada, mal falada, de todo o abuso, de toda a exclusão e abandono. Seja curado o seu coração e que todas essas cadeias se quebrem e se você se torne alguém livre para dar um passo de cada vez na sua história, tendo os pés preciosos que anunciam